7 dias, colocando os pingos nos is. Muito bem, minha gente. Com o fim da escravidão, lá em 1888, os proprietários de escravos, que chamavam assim, foram até o governo para buscar uma indenização, porque os escravos agora foram alforriados, acabaram com a escravidão. Diz que Rui Barbosa falou assim: vocês é que tem que pagar para eles que trabalharam para você a vida inteira de graça, e vocês ainda querem indenização, porque eles tinham o escravo como uma propriedade privada. Você vê, um ser humano ser propriedade privada. O que eles fizeram? Então vamos resolver isso. Vamos mudar de monarquia para república. E nós vamos inspirar onde para fazer essa república? Nos Estados Unidos. Porque lá eram 13 países, juntaram e formaram são os Estados Unidos da América, né? Porque lá tem Estado, município e União. E para que eles queriam montar toda essa estrutura nesse país chamado Brasil? Estado, município e União. Porque no município você tem o prefeito, o vice-prefeito, vereadores, assessores, secretários. Quem é que assumem os cargos? Aqueles das oligarquias que tinham o escravo como propriedade privada. E esses empregos serviram para quê? Pagar essa indenização que eles queriam. Tem o Estado porque tem governador, vice-governador, secretário, um monte de cargos. Quem assumiu esses cargos? Claro, as oligarquias, que eram proprietárias dos escravos, que eram propriedade privada e que eles queriam indenização. E tinha o governo federal, que tem o presidente, vice-presidente, ministro, um monte de cargos. Para quê? E quem é que assume? As oligarquias, que eram proprietários de escravos, que os escravos eram propriedade privadas e eles precisavam da indenização. Criaram isso. E, portanto, eu digo sempre, o governo brasileiro é um governo perdulário. E o governo perdulário é o quê? É aquele que gasta dinheiro público de forma excessiva. Dinheiro público de forma excessiva. Você pega 10, 20, 25 milhões e acaba de um dia para o outro jogando borra de asfalto. E nós vamos pagar com juros e correção monetária. Então o governo perdulário é aquele que gasta dinheiro. Governo perdulário é aquele que gasta dinheiro público de forma excessiva, descontrolada e sem planejamento. E o termo indica o quê, gente? Indica uma gestão que arrecada e esbanja recursos com gastos supérfluos ou ineficientes. Frequentemente, claro, acumulando dívidas e gerando inflação sem uma contrapartida benéfica para a população. Não vamos pagar os 45 milhões, pagar os 65, pagar os 160, pagar os 25, pagar os 400 milhões. Nós vamos ter que pagar com juros e correção. Não é assim? Então nosso governo é um governo perdulário. Que coisa terrível. E olha, usar os recursos públicos com critério significa aplicar o dinheiro da sociedade com eficiência, economicidade, transparência e responsabilidade, porque isso evita desperdício ou desperdícios e garante que as verbas governamentais atendam de fato às necessidades essenciais da população. É por aí ou estou enganado? Pois bem, eu já falei aqui para vocês, aqui em Conquista, por exemplo, a prefeita Sheila, na última vez, criou 74 novos cargos comissionados. Com salários que seguem salário base de 18 mil, de 10 mil, de 9.300 e de 4.900. Ou que seja, cargos comissionados. E na grande maioria das vezes, esses cargos comissionados, com esses valores, não são direcionados para pessoas competentes para prestar um bom serviço à sociedade.
Não é por aí? E aí você vê umas notas. Eu estava lendo uma nota aqui ontem que choca o coração da gente, não é só de uma cidade, são de várias. Secretário, ouçam bem essa manchete. Secretário e vereador são afastados em ação que apura suposta organização criminosa na Prefeitura de Salvador. Diz a matéria, em toda a imprensa de Salvador e nacional, autoridades e outros são investigados por suspeita de fraudar licitações, direcionar contratos públicos, superfaturar pagamentos e ocultar a movimentação dos recursos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridas, portanto, na última segunda-feira, dia 13. E diz mais a matéria, uma operação que investiga uma suposta organização criminosa com atuação em 2 pastas da Prefeitura de Salvador afastou o secretário de Manutenção, SEMAN, Luciano Sandes, e o vereador Jorge Carlos Reis Pereira, mais conhecido como Gordinho da Favela. A informação foi confirmada, então, pela TV Bahia, pela Rede Bahia. Segundo a decisão, diz a matéria, as autoridades e outros investigados são suspeitos de fraudar licitações, direcionar contratos públicos, superfaturar pagamentos e ocultar a movimentação de recursos municipais. Eu sinto muito aqui o doutor Marcos Adriano. Ele tem números fantásticos para mostrar para a gente que a gente tem que trabalhar melhor com os recursos públicos. Ah, você é contra uma banana. Nós estamos defendendo o que é nosso, gente. Quem não quer ser questionada pode ir para a iniciativa privada, não tem problema nenhum. Eu quero ver se na iniciativa privada vai pegar o recurso e vai criar cargos comissionados. Cargos comissionados. Vocês viram os valores que eu falei. Mas dá para quem? Espera que eu vou entrar nesse assunto. Peraí. Então diz a matéria que o grupo teria pelo menos 10 anos de atuação. O prejuízo estimado é de 38,3 milhões por meio de contratos da SEMAN e da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador, DESAL. Além do afastamento, diz a matéria, o Ministério Público da Bahia, responsável pela investigação, e eu queria que Conquista tivesse o Ministério Público ativo. Me ajude, Ministério Público, a gente tem que investigar as coisas. Não é para condenar ninguém, não. É até para comprovar, tá certo. E a função do Ministério é fiscalizar, igual da Câmara. E também pediu as prisões preventivas do secretário, do vereador e de mais 4 pessoas. A investigação, diz a matéria, aponta indícios de irregularidade em diversos pregões eletrônicos e contratos públicos, incluindo supostos direcionamentos de licitações, pagamentos acima dos valores contratados e repasses financeiros e agentes públicos. E a sociedade, principalmente aqueles que detêm o poder econômico, sabem! Essa sociedade sabe quem faz e quem não faz nos municípios. E não é nenhum e dois só, são tantos. E nosso estado brasileiro é perdulário. Para fechar o nosso papo, e aí nós devemos ir realmente... gente, nós estamos agora é o seguinte, se é do meu lado, eu não falo nada. Se é do lado contrário, aí eu me desço a porrada. Não! Nós não podemos ser inimigo íntimo. Nós não podemos ser bandido íntimo. Tá errado de onde quer que seja, tem que pagar por isso. Pois bem, voltando aqui para a Conquista, eu falei para vocês que a prefeita Sheila Lemos mandou, portanto, até a Câmara de Vereadores um projeto de lei complementar que propõe uma nova reestruturação administrativa na Secretaria Municipal, nas secretarias do governo, e criou, por último, 74 novos cargos comissionados. Ou seja, de confiança. Ou seja, não precisa fazer concurso. Ou seja, pode nomear quem quiser. E eu tenho alertado aqui a Conquista.
vocês em 28, nós vamos votar em vereador. Nós vamos votar em prefeito e vice-prefeito. Por exemplo, vereador, que ganha e ganha muito bem, e eu não questiono que tem que ganhar mesmo bem, que tem uma verba de gabinete extraordinária para contratar assessores, que tem carro, que tem gasolina, que tem telefone, já tem tudo isto. E alguns ainda querem empregar a família inteira. Tem vereador que tem primo, tem tio, tem irmão, tem bisavô, tem avô, tem mulher, tem filho. E você que tá me ouvindo do outro lado, você vai votar de novo num danado desse? Ou numa danada dessa? Esses cargos de confiança não era para botar pessoas competentes para gerir o município? Ou é para dar emprego aos familiares dos vereadores e das vereadoras? Então você que está do outro lado, tá aí, é só ir nas redes sociais, busque aí nos blogs. Vocês vão saber quem é o vereador que lotou a prefeitura de Parentes. Quem é a vereadora que lotou de Parentes? Quem é que está usando o seu voto para fazer o que deve é? Você sabe o que acontece? O que eles estão fazendo com a gente? Uma banana para nós. Uma banana para nós, mas nós somos culpados. Que esses não deveriam ser voltados mais, os espertos, os sabidos. Inteligentes não, né? Pode ser inteligentes também. Não é? Olha, gente, eu tinha dois textos assim que eu gravei aqui, mas não dá para ver agora, para falar para vocês que seria importante para que a gente possa ter um cuidado e a gente possa ter uma responsabilidade. Vamos divulgar quem são os vereadores que encheram a prefeitura de Parentes. É filho, é esposa, é primo, é irmã, é tio. Gente, essa cidade merece respeito. O dinheiro é nosso, o dinheiro é público e nós precisamos fazer com que esse dinheiro seja empregado em obras públicas para o bem de todos nós. Esse Estado brasileiro é perdulário. Toca o barco. Deusdete Dias, colocando os pingos nos is.